Pessoal, vocês acham que há necessidade da gente ligar o ventilador? Tá bom assim? Tá bom. Boa noite a todos, então, irmãos encarnados e desencarnados. Que alegria poder estar aqui hoje, vendo esses rostinhos, reencontrando os nossos amigos, mais uma vez, mais uma noite de trabalho aqui na nossa casa espírita, nosso pronto-socorro espiritual, né, que tem essa função muito importante dentro da comunidade. Inicio então saudando a todos, desejando que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, em comunhão com Maria de Nazaré, esteja sempre com cada um de nós. Que assim seja. Nessa noite de hoje, então, né, como a Ieri comentou, o nosso tema da nossa exposição hoje é o capítulo 17 do Evangelho, chamado Sede Perfeitos. Né? E aí eu peguei alguns pontos aqui, então, referente a esse trecho do Evangelho, né? Então, Kardec nos fala, lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai nos falar, mais corretamente, na pergunta 132, onde ele vai dizer assim, ele vai questionar os Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Para que nós encarnamos? Como todos sabem, não é de desconhecimento de todos aqui, mas nós estamos dentro de um ciclo de reencarnações. Nós encarnamos e reencarnamos. Né? E cada encarnação que nós passamos, nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo. Então, eu vou ler aqui para vocês o que os Espíritos respondem quando Kardec questiona qual era o objetivo da encarnação. E os Espíritos vão dizer o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, o processo de reencarnação é um processo de lapidação. É um processo em que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos aprendendo. Muitas pessoas costumam dizer que a reencarnação serve somente para apagar dívidas do passado. E na verdade não é isso. Porque se fosse por isso, nosso mundo não seria hoje habitado por espíritos que se encontram em condições de aprendizagem, de provas e expiações. O que seriam essas provas e expiações? As provas são as etapas do nosso aprendizado, né? Nós estamos aprendendo, estamos nos desenvolvendo, adquirindo conhecimentos, e nós também vamos expiar, ou seja, nós vamos corrigir também aqueles enganos, os nossos erros que nós cometemos durante a existência. Então a existência que nós temos, ela não serve somente para pagar pecados ou para apagar ou corrigir erros do passado, mas sim é uma oportunidade misericordiosa de Deus para que a gente possa seguir aprendendo e crescendo. Também a gente pode voltar, rever alguns pontos que não ficaram em conformidade com aquilo que o Senhor espera de nós, mas também da gente poder refazer, arrumar. Né? Então Deus nos dá essa oportunidade. Deus nos ama tanto que Ele nos dá essa oportunidade. Jesus, então... Desculpe, tinha uma outra pergunta também que eu queria passar para vocês aqui, além dessa 132, que é a 133, que Kardec questiona o seguinte. A pergunta anterior, Kardec perguntou por que reencarnamos, por que existe o processo de encarnação. Na pergunta seguinte, Kardec vai perguntar o seguinte: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? E os espíritos vão dizer: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus é justo, Deus que é justo não podia fazer felizes uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então, ou seja, todos nós fomos criados igualmente, todos nós somos igualmente criados,
simples, né? Ninguém foi criado com poderes extras a mais do que outros, e ignorantes. Ou seja, nós não tínhamos o acesso, o conhecimento das coisas. Então, ninguém foi criado inteligente, um é criado mais inteligente do que o outro, nenhum de nós foi criado diferente de outro, todos nós fomos criados iguaizinhos, fomos criados parelhos. Então, eu coloquei aqui esse pequeno modelo, que fala que, então, que Deus, que é o Criador, e depois abaixo de Deus nós temos Jesus, e abaixo de Jesus estamos todos nós. Ou seja, Jesus também é uma criatura de Deus. Jesus também foi criado simples e ignorante. Mas como é que Jesus chegou ao patamar onde ele está hoje, que todos nós conhecemos? Ele percorreu um longo caminho da criação até chegar à perfeição. E nós também estamos caminhando nesse caminho que Jesus percorreu. Só que Jesus percorreu esse caminho muito tempo antes da gente. Então Jesus está muito à frente de nós. E na condição em que ele se encontra hoje, ele recebeu a permissão então de Deus para poder vir e nos ajudar, nos ensinar a como percorrer este caminho também para a perfeição. Jesus nos ensinou e nos conduziu também. E Jesus não só falou, mas ele exemplificou. Ele deixou escrito todas as suas orientações de como percorrer este caminho aqui, neste livro. Que eu costumo dizer que esse aqui é o nosso manual de instruções. Aqui estão contidas todas as informações que nós precisamos para conduzir a nossa vida no caminho certo, para conduzir a nossa vida no caminho do bem. Porque neste caminho aqui vão existir outros caminhos também. E muitas vezes nós vamos nos enganar e até de escolher outros caminhos, talvez por achar essa caminhada difícil. Mas Jesus mostra que não, que é necessário seguirmos um único caminho. Só existe um único caminho que vai nos levar à perfeição. Não existem outros caminhos. Porém, o caminho que Jesus nos fala, nos apresenta, nos propõe seguir, esse caminho Jesus ensinou que não seria um caminho fácil. Ele é diferente daquele caminho quando ele exemplifica lá na porta estreita, na parábola da porta estreita e da porta larga, onde ele diz que havia dois caminhos. O caminho da porta que levava para a porta larga, que era um caminho onde tudo era permitido, poderíamos fazer o que bem entendêssemos, que teríamos acesso à passagem pela porta larga. Diferente do caminho que levava à porta estreita, que é o caminho que realmente nos permite entrarmos no reino de Deus, no reino dos espíritos felizes. Espíritos felizes são aqueles que não têm mais nenhum complexo, não tem mais nada que o prenda a dívidas do passado. São espíritos que já evoluíram no conhecimento, espíritos que não têm mais nenhuma relação, né, com dívidas do passado, com dívidas de existências passadas. Então são espíritos que já evoluíram a esse patamar, que vão poder passar pela porta estreita. Só que, porém, para chegarmos até a porta estreita, o caminho é um caminho que vai exigir muito. É um caminho que vai nos provocar a dor. É um caminho que vai exigir de cada um determinado esforço. Quando Jesus é procurado pelo jovem rico, e aquele jovem pergunta para Jesus: Mestre, como faço para seguir-te? E o que Jesus diz então? Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, depois toma a tua cruz e me segue. E esse jovem não conseguiu seguir Jesus, porque ele ainda estava preso aos seus bens, às suas riquezas, ao seu dinheiro. Ele ainda não estava preparado para seguir Jesus. Ele ainda não estava em condições de seguir o caminho do Mestre, de abrir mão de muitas coisas. E isso também nós não estamos. Para nós hoje é muito difícil a gente abrir mão de certas coisas, inclusive de pessoas. Quando a gente fala de abrir mãos, não é somente de bens materiais, mas de pessoas também.
Quando alguém da nossa família morre, quando alguém desencarna, um amigo, um conhecido, nós sentimos profundamente a dor, porque nós não compreendemos que nós não somos dono daquela pessoa, que todos nós estamos aqui passando por um período de estágio, um período de aprendizado, de desenvolvimento, e é um período muito curto. E quando termina esse tempo, nós precisamos voltar para casa. Que nem eu estava conversando ontem com uma amiga minha que perdeu o marido dela recentemente. Ele morreu com 50, desencarnou aos 55 anos de idade. E ela diz que está sendo muito difícil ela conseguir passar os próximos dias, os dias atuais, sem a presença dele. Aí eu estava conversando com ela, eu disse, nós somos, quando nós encarnamos, nós recebemos um limite X de combustível para trabalharmos. Quando esse combustível chega ao final, nós precisamos voltar para casa, precisamos voltar para o posto para reabastecer. Então chegou o momento dele, ele viveu aquilo que ele precisava viver, agora ele precisa voltar novamente para se reabastecer, para voltar pleno novamente numa nova existência, para seguir caminhando, seguir aprendendo, seguir evoluindo. Então nós sentimos a dor da perda quando alguém desencarna, porque nosso apego ainda é muito grande às pessoas. Nós nos sentimos donos daquela pessoa. Nós não conseguimos entender, nós ainda temos a dificuldade de assimilar que todos nós vamos passar, ninguém vai ficar. Estamos numa fila, caminhando numa fila. Não sabemos o momento em que nós seremos chamados, convidados a voltar para a pátria espiritual. Por isso, todos os dias é importante a gente viver bem a nossa existência. E o que seria esse viver bem? Será que seria se esbanjar em festa, se esbanjar na bebida, na loucura da vida? Viver bem não é isso. Viver bem é viver para o próximo, viver para o outro. E Jesus nos ensina isso. O bem viver está em viver para o próximo. Ninguém está aqui vivendo por si próprio. Estamos aqui vivendo para o próximo. Ninguém respira por si próprio. Respiramos para o mundo. Todos nós estamos aqui, um para servir o outro. Por isso que nós fomos criados com duas mãos. Uma para receber e a outra para dar. Então, uma nós recebemos o que os outros têm, o que o mundo tem para nos dar, e com a outra nós damos aquilo que nós temos para dar de bom, sempre de bom e de melhor, para o mundo. E assim formamos a corrente do nosso planeta. Então, nós damos aquilo que o mundo tem a nos oferecer, e nós damos aquilo de bom que nós temos para oferecer. Jesus, então, vai enfatizar a importância de buscarmos a perfeição através do Evangelho. Então, quando eu coloquei aqui esse esqueminha aqui, Deus criou tudo. Então, nós aprendemos que Deus é perfeito, Deus é a perfeição. Por isso, se Deus é perfeito, não pode existir nada que venha dele imperfeito. Porém, Deus nos criou, como eu falei antes ali, como Kardec questionou lá na pergunta 133 do livro dos Espíritos, e os Espíritos vão dizer que nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, desprovidos do conhecimento. O conhecimento é algo que nós vamos adquirindo, nós vamos formando, vamos compondo durante a nossa caminhada. Estamos sempre aprendendo, estamos sempre crescendo. Então estamos sempre evoluindo. A nossa evolução, ela nunca para. Por mais que eu não queira, por mais que eu seja aquele rebelde, que é contrário a fazer as coisas boas, a aprender, a evoluir, está aprendendo também. Então Deus criou tudo na mesma ordem, tudo na mesma régua. Mas como é que Jesus então chegou aqui? Porque Jesus se permitiu. Jesus se permitiu as provações da vida dele. Jesus também sofreu o que tinha que sofrer no tempo em que ele estava aprendendo, no tempo que ele estava caminhando aqui em direção à perfeição.
Não pensem que Jesus foi poupado por Deus, por ele ser o Filho de Deus, né? Foi poupado porque o caminho dele foi mais fácil. O caminho de ninguém é fácil. Todos nós temos um caminho difícil. Jesus também passou pelos seus percalços, Jesus também teve seus momentos de tristeza, Jesus também teve as suas fraquezas, porém ele soube aprender. Ele aprendeu com tudo aquilo e com esse aprendizado ele foi crescendo e foi evoluindo. Nós estamos também caminhando aqui para chegarmos também ao patamar de Jesus. Um dia também nós vamos chegar ao mesmo patamar de Jesus. O tempo que vai levar, não sabemos, porque vai depender da aceitação de cada um. O quanto nós estamos abertos, o quanto nós nos propusemos estar abertos para viver aquilo que a vida tem, para que nós possamos passar e aprender. Então, muitas vezes a gente reclama das situações que aparecem na nossa vida, a gente reclama porque não entende. Nós não entendemos muitas vezes por que passamos por tanta dificuldade. E essas dificuldades estão lá dentro do nosso cronograma, da nossa existência, do nosso programa de existência. Faz parte. Dr. Bezerra de Menezes vai dizer que tudo o que nos acontece, tudo aquilo que vivemos na nossa existência, já está programado. Então as minhas dificuldades vão ser totalmente diferentes das dificuldades, por exemplo, aqui da Simone, as dificuldades da Larissa. As dificuldades são diferentes, porque cada um tem a sua necessidade de aprendizado, de crescer. Então as dificuldades que a Simone tem na vida dela são as necessárias para que ela possa se desenvolver. As dificuldades que a Larissa tem na vida dela são as dificuldades necessárias para ela se desenvolver. E Deus nos dá essa força, e nós muitas vezes não sabemos que nós temos essa capacidade, que é a nossa fé, que é acreditar de que somos capazes de vencer. Assim, por exemplo, como a semente, quando a gente enterra ela no solo, imagine quanto aquela semente precisa de força, de determinação para brotar e sair da terra. E não basta apenas vencer aquelas camadas de terra. Ela tem que vencer depois que ela sai para o mundo externo. Ela precisa vencer o sol forte, a chuva, o frio. Ela precisa vencer tudo isso para poder se tornar uma árvore ou se tornar um belo jardim. Ela precisa vencer todas essas etapas. Assim como nós também precisamos vencer, por mais difícil que seja. No Evangelho, então, de Mateus, no capítulo 5, versículo 48, disse-nos, então, Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, aqui Jesus está dizendo que nós precisamos ser perfeitos como Deus é perfeito também. Como Ele é perfeito também. Então, nós precisamos, sim, seguirmos este caminho, e é somente por este caminho que nós vamos conseguir chegar à perfeição. Jesus enfatiza que a perfeição é um objetivo a ser buscado, mas também destaca que a verdadeira perfeição vem da relação com Deus e do amor ao próximo. Ele nos chama a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Jesus ensina que a perfeição é um processo de crescimento e transformação espiritual. Importante isso que Jesus nos ensina. Tudo é um processo. Então não é da noite para o dia que nós vamos nos tornar perfeitos. Vai ser necessário muitas encarnações, muitas e muitas e muitas encarnações, até a gente chegar nessa perfeição. Esse caminho aqui ele é longo. Nós vamos ter nesse caminho aqui muitos erros, e por esses erros nós vamos voltar, vamos corrigi-los, e além de corrigir esses erros, nós vamos aprender com eles. Porque o erro também ensina. O erro nos ensina a não cometê-lo novamente. Então o erro nos ensina a não cometê-lo. E aí eu pergunto a vocês, imaginemos que Deus tenha nos criado todos de forma perfeita. Qual seria o nosso mérito dentro desta caminhada aqui? Não teríamos mérito algum.
porque nós já fomos criados perfeitos, né? Mas não, então Deus, para não dar privilégio para um e para outros, todos foram criados iguais. Assim como Jesus também. As pessoas não acreditam, né, que Jesus foi criado assim como nós. Jesus também teve a sua vida, as suas dificuldades, assim como nós temos hoje. Os planetas que Jesus habitou no seu tempo de caminhada, né, no seu tempo lá, assim como nós estamos caminhando hoje, os planetas que Jesus habitou hoje já não existem mais. Esses planetas já chegaram a ponto de evoluir e essa evolução já deu origem a outros novos planetas. André Luiz, então, vai nos ensinar que o desenvolvimento moral é o caminho para a verdadeira evolução do ser. A verdadeira paz nasce no coração que aprende, que apenas no coração que carece de disciplina os próprios pensamentos e sentimentos, renovando-se a cada dia no amor e no bem. Nos fala também André Luiz que a vida é feita de oportunidades que se renovam. Então, dia após dia, nós temos oportunidades. Novas oportunidades vão surgindo. Então, esse processo de mudança, esse processo de melhoramento, esse processo de evolução, ele não é da noite para o dia. Ele vai exigir tempo. Tempo e esforço, determinação. Vai exigir perseverança de cada um. Então, todos os dias nós temos que, quando levantarmos da cama, ao fazer a nossa prece, pedir a Deus que Ele nos permita viver com humildade, com sabedoria, os problemas que a vida oferecer, que a vida trouxer. Não pensamos que Deus tire os problemas da nossa vida, mas pensamos que nós tenhamos a sabedoria para enfrentar esses desafios e também que nós tenhamos a persistência de passar por esses desafios. A ignorância é a maior inimiga do progresso espiritual, assim nos fala o Espírito André Luiz também. Então nós temos o estudo. Então nós falamos constantemente aqui, vamos estudar, gente, vamos estudar, vamos ter contato com o Evangelho, vamos aprender com o Evangelho o que Jesus tem para nos dizer. O estudo nos ajuda a compreender a nossa vida. Ele nos ajuda a entender o motivo da nossa caminhada. A mensagem de Jesus continua sendo o caminho que conduz à verdadeira vida espiritual, além das limitações físicas da terra. A verdadeira vitória não está em vencer os outros, mas sim vencermos a nós mesmos. Então nós não estamos aqui para competir um com o outro. A nossa competição é com a gente mesmo, é com os nossos desafios, com os nossos propósitos. Emmanuel nos fala no livro Fonte Viva, na mensagem 124, intitulada Não te canses, que por mais árdua e difícil que possa parecer a nossa tarefa de vida, nos dirá para não desistir. Não encontramos no processo de modelagem e escultura das mãos de Deus, das mãos sábias de Deus. Assim como a lagarta, né? E o Emmanuel vai nos falar no exemplo lá, do exemplo da lagarta. Assim como a lagarta, com aquele seu corpo disforme, rasteja num certo momento da vida, vai chegar um momento em que aquele corpo disforme, desajeitado, desengonçado, vai se fechar e vai passar por um processo de transformação e vai culminar numa linda borboleta. Então a perfeição daquela lagarta ali é a borboleta. Mas para ela chegar naquela borboleta, ela precisou rastejar, ela precisou passar por dificuldades. Depois ela precisou se encasular, ela precisou se fechar para sofrer a mutação do corpo dela, para que esse corpo pudesse se tornar essa borboleta. Então muitas vezes a gente reclama das nossas dificuldades e dos nossos problemas. Precisamos encontrar em Jesus o processo do encaminhamento da nossa existência. E aqui eu coloquei então alguns pontos. Jesus nos mostra então como aplicar os ensinamentos, né, sobre a perfeição da vida. Então Jesus nos dá aqui alguns tópicos de como é que nós precisamos fazer para aplicar esses conhecimentos, para nos ajudar a crescer na vida. Orar regularmente, fazer as nossas preces. A prece, gente, ela é a forma de nos aproximar com Deus.
É pela prece que nós nos ligamos à espiritualidade. Estudar o Evangelho, é importante o estudo, ter o conhecimento das orientações, das informações que Jesus deixou para nós dentro do Evangelho. Praticar a gratidão, sermos gratos pela noite que tivemos, pelo dia que vamos ter, gratos pelos problemas que eu tive na minha vida, por tudo aquilo que eu aprendi naquele dia, naquelas oportunidades que Jesus me deu, que Deus me deu ali, de aprender, de ser alguém melhor, de me melhorar. Ser misericordioso é outro ponto importante que Jesus pede para que sejamos misericordiosos com os nossos irmãos, aqueles que estão na ignorância ainda, né, e que cometem erros, e muitas vezes esses erros nos afetam. Cultivar a humildade, reconhecer-se como alguém que erra, alguém que ainda está no processo de imperfeição, mas que caminha para a perfeição. Servir os outros, né, como eu falei no começo, ninguém está aqui para viver no oba-oba, ninguém está aqui para viver ninguém está aqui num spa, né, passando um tempo de férias. Estamos aqui sim para trabalhar para o nosso próximo, aprender e crescer. Perdoar e libertar-se. Perdoemos sempre, por mais difícil que possa parecer, perdoemos sempre. Que nós possamos sempre, ao partir dessa existência, levar o mínimo possível de dívidas dessa existência. Quanto menos dívidas eu tiver dessa existência, mais rápido vai ser o meu processo de crescimento e evolução. Para terminar então aqui, que já está no finalzinho, então Jesus nos ensina o caminho da perfeição. E onde é que está esse caminho da perfeição? Primeiramente, amar a Deus e ao próximo. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do 37 ao 40. Seguir os mandamentos de Deus, seguir as leis de Deus. Isso está lá no livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 21 a 22, e depois lá no versículo 27 a 28. Renunciar o egoísmo, renunciar o orgulho. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, 24 a 25. Perdoar e amar. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 44. E buscar a santidade. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então aqui nós temos no Evangelho de Jesus, né, através do evangelista Mateus, nós temos as instruções para sermos melhores. Basta a gente fazer isso aqui, trazer isso para a nossa vida, que nós vamos crescer, que nós vamos evoluir, que nós vamos caminhar e progredir a passos largos. Por mais difícil que seja, vai ser difícil, mas nós estamos todos caminhando juntos. Então vamos pedir ajuda. Por mais difícil que seja vencer um desafio, vamos pedir ajuda por irmão. Porque um ajuda o outro. E os dois juntos vão crescendo. Tem uma mensagem que diz, né, que Deus criou os anjos com as duas asas. Porém, Deus criou cada um de nós com apenas uma asa, para que pudéssemos nos juntarmos e com as duas asas pudéssemos voar muito mais alto que os anjos e muito melhor também. Então, por isso que nós temos que cuidar dos nossos irmãos. Porque no momento em que eu estou machucando, que estou ferindo o irmão, eu posso estar machucando ou matando ali a minha segunda asa, que vai permitir com que eu voe muito mais e melhor. Por isso, o respeito ao próximo, o amor ao próximo, servir pela caridade, a doação, a misericórdia. Isso tudo faz parte da nossa caminhada e dos ensinamentos do Mestre. Meus irmãos, então nosso tempo estourou por hoje. Agradeço muito a atenção de todos que aqui estiveram hoje. Que essa mensagem, como a Iria falou, possa fazer sentido hoje ou em algum momento da existência de cada um de vós. Que assim seja. Bom, pessoal, nós vamos em seguida passar a mais uma etapa